Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu estou postando. E dessa vez, né, mais um vídeo de recomendações de materiais de estudo para você, estudante, né, que gostaria ali de aprofundar um pouquinho mais, né, seus estudos em física. Atendendo o pedido de muitos de vocês, as recomendações de hoje vão ser recomendações sobre teoria clássica de campos. Né? Não só, né, para você aprender teoria clássica de campos, mas também algumas recomendações, né, que te dão alguns direcionamentos, né, para você continuar seus estudos depois de aprender a linha principal. Mas bom, aproveitando esse início de vídeo, se você gosta do canal iFísica e gostaria de apoiá-lo mais ativamente, não deixe de fazer parte do clube de membros aqui do canal. Claro, né, fica aqui meu agradecimento a todos os membros do canal, em especial a esses que eu estou colocando o nome aqui na tela. Obrigado a todos vocês. Mas bom, só para dar uma norteada, né, a respeito de como é que vão ser as recomendações, né, ao longo desse vídeo, a teoria clássica de campos, na verdade, ela é um método que você pode utilizar, né, para poder estudar qualquer tipo de campo clássico. Então, de uma maneira bem geral, o estudo de teoria clássica de campos não precisa ser feito focando em algum campo específico. Certo? Existe uma metodologia geral que independe do campo que você vai estar tratando. Porém, o estudo de teoria clássica de campos, ele normalmente é feito quando o estudante, né, quando a pessoa ali que está aprendendo, ela pretende seguir ou para a teoria quântica de campos ou para a relatividade geral. Então, fazendo a primeira distinção, quando você trabalha com teoria clássica de campos, você pode fazer uma formulação de campos clássicos que obedecem os princípios da relatividade especial, certo? Ou seja, são campos compatíveis com a relatividade especial. Você também pode seguir para uma linha de campos que não necessariamente obedecem à relatividade especial, né? Estariam ali num limite não relativístico. Como o estudo de teoria clássica de campos, ele normalmente é feito visando, né, ou ir para a relatividade geral ou para a teoria quântica de campos, normalmente, né, 99% das referências que abordam teorias clássicas de campo fazem uma descrição, né, de campos relativísticos, de campos compatíveis com a relatividade especial. Não vai ser diferente aqui no vídeo, né? As minhas recomendações, elas vão ser focadas exatamente em uma descrição de campos que são compatíveis com os princípios da relatividade especial. Seguindo essa linha, existem praticamente, né, só dois tipos de campo clássicos compatíveis com a relatividade especial que são de interesse para a física, que é o campo eletromagnético, o primeiro, né, que todo mundo já teve algum contato, e o campo gravitacional, né? Afinal de contas, a relatividade geral, ela é uma teoria clássica de campos. Agora, eu acho que eu não preciso dizer que a relatividade geral é bem mais complicado do que o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, na prática, ele é um campo bem simples, né? Ele é um campo em que as equações elas são lineares, certo? Que são as equações de Maxwell. O grupo de simetrias, né, que dão ali as transformações de gauge, né, do campo eletromagnético, é um grupo muito simples, que é o grupo 1. E além disso, o campo eletromagnético ele é compatível tanto com a teoria quântica de campos, né, você consegue quantizar o campo eletromagnético e fazer teoria quântica de campos com ele, e também é compatível com relatividade geral. Você consegue acoplar facilmente o campo eletromagnético à relatividade geral. Por conta disso, a grande maioria das referências, né, que fazem uma construção de teoria clássica de campos, elas fazem utilizando o campo eletromagnético como modelo, exatamente porque ele é um campo simples de ser descrito, ele realmente é um campo bem simples do ponto de vista matemático, e ele é compatível tanto com a relatividade geral quanto com a mecânica quântica, né? Então, para qualquer área que você for seguir, né, seja relatividade geral, né, gravitação, seja teoria quântica de campos, o estudo de teoria clássica de campos a partir do campo eletromagnético é extremamente proveitoso. Por conta disso, as referências que eu vou passar aqui vão ser referências, né, que cobrem um estudo de teoria clássica de campos utilizando como modelo o campo eletromagnético, né, o nosso tão amado campo eletromagnético. Além disso, né, antes de começar as recomendações de fato, eu vou separar as recomendações em 3 grupos, ok? Eu vou separar primeiro no grupo de pré-requisitos, né? Afinal de contas, teoria clássica de campos, para você estudar, para você conseguir ter um aproveitamento, você precisa ter uma base antes, uma base tanto física quanto matemática. Por conta disso, eu vou começar pelas referências básicas, né? Quais são os conteúdos que são pré-requisitos para você estudar teoria clássica de campos. Depois, claro, né, eu vou passar de fato as referências de teoria clássica de campos e depois vou encerrar o vídeo, né, exatamente com o terceiro bloco de recomendações, que vão ser de materiais, né, que, enfim, que você pode utilizar depois de aprender teoria clássica de campos, porque, claro, né, você aprender teoria clássica de campos, ela abre portas, né, para você aprender muitos outros formalismos, né, seguir muitas linhas de estudo, e eu vou indicar algumas referências, né, pelo menos de estudos que eu acho interessantes e que são muito bem, né, e que acompanham muito bem o estudo de teoria clássica de campos. E relembrando, todas as descrições que eu comentar nesse vídeo vão estar tanto na descrição quanto no comentário fixado também com um link para você ser direcionado caso você queira adquirir o livro, né, fisicamente. E antes que eu me esqueça, né, caso você tenha interesse, aqui no canal já tem um mini curso sobre introdução à teoria clássica de campos, né? Quem tiver interesse, eu vou deixar uma tag aqui, né, te direcionando. Acho que eu não preciso dizer, né, o primeiro pré-requisito é eletromagnetismo, né? Para fazer um estudo de teoria clássica de campos, já tem que ter alguma familiaridade com eletromagnetismo. Então, né, para esse estudo prévio de eletromagnetismo, eu vou indicar 2 referências que eu já indiquei em vídeos anteriores, que é o livro do Griffiths, né, Eletrodinâmica, que eu estou colocando aqui, e o outro que eu estou colocando aqui, que é o curso de Física de Berkeley, volume 2. Dessas 2 referências, o Griffiths ele é mais importante do que o curso de Física de Berkeley. Porque para a parte de teoria clássica de campos é extremamente importante que você tenha visto não só a formulação das leis de Maxwell bonitinhas, mas também é importante que você tenha visto a parte de leis de conservação, né, que é onde define vetor de Poynting, tensor de stress,
que mostra exatamente as conservações de momento e momento angular do campo eletromagnético. Essas partes são importantes e elas são tratadas, né, na segunda metade do Griffiths, ali a partir do capítulo 8. Então é importante, né, que você veja essa parte. Ele é tratado no livro do Griffiths, né? No caso, o livro, né, o curso de Física de Berkeley, ele é um livro, na prática, mais voltado para um ciclo básico do que para um ciclo profissional. Então ele não vai ter essas discussões muito bem aprofundadas, mas ele ajuda bastante a você desenvolver uma intuição do eletromagnetismo. Ele passa uma intuição muito boa do que é um rotacional, o que é um divergente. Ele constrói de uma forma diferente do Griffiths e aí acaba sendo uma referência que também vai te ajudar a construir uma intuição do eletromagnetismo. Por isso que eu estou recomendando ele junto com o Griffiths, mas aqui, né, o mais importante mesmo, a principal referência para eletromagnetismo, que eu recomendo que você veja antes de Teoria Clássica de Campos, né, se você não teve contato, é o livro do Griffiths, principalmente capítulos 7 e 8, que são os capítulos mais importantes nesse quesito. Bom, essas referências de eletromagnetismo são pelo fato, né, de que, como eu comentei com vocês, né, normalmente se estuda a Teoria Clássica de Campos utilizando como modelo o campo eletromagnético. Mas, obviamente, né, também existem pré-requisitos para você entender a formulação geral, né, da Teoria Clássica de Campos. Ok, a gente está focando ela para o campo eletromagnético? Estamos. Mas, obviamente, existe um formalismo que independe do tipo de campo que você está tratando. E para esse formalismo, que é o formalismo da Teoria Clássica de Campos, você precisa de mais um pré-requisito, que é o pré-requisito da descrição lagrangiana da mecânica. E aí, claro, a referência que eu indico, né, para você estudar essa parte de descrição lagrangiana da mecânica é o livro do Nivaldo, esse daqui, né, o Mecânica Analítica. Ele, assim, quer aprender mecânica analítica, esse é o livro certo para você. Como qualquer bom livro de mecânica analítica, o Nivaldo ele trabalha tanto com a descrição lagrangiana quanto a descrição hamiltoniana da mecânica. No caso, para a teoria clássica de campos, basta a descrição lagrangiana. É possível fazer a teoria clássica de campos com descrição hamiltoniana? É possível. Só que a descrição hamiltoniana ela não é tão necessária. É possível fazer, agrega bastante, só que a descrição lagrangiana basta. Então, por conta disso, né, o livro do Nivaldo, a parte mais importante para você que quer estudar a teoria clássica de campos, é principalmente você consolidar bem a parte de descrição lagrangiana. Além disso, o Nivaldo tem um último capítulo, acho que é o 10º, que é Teoria Clássica de Campos, a introdução à Teoria Clássica de Campos. Lá ele passa uma ideia de como é que se constrói um campo clássico, enfim. Esse capítulo é o seguinte, se você não sabe Teoria Clássica de Campos, esse capítulo não é tão bom, né, porque ele é muito chutado, muito chutado. Se você já teve algum contato mínimo com Teoria Clássica de Campos, talvez, né, ver esse 10º capítulo possa até te elucidar algumas ideias, né? Mas enfim, né, para você que tem curiosidade, né, dá uma pegada também, né, no último capítulo do Nivaldo, que tem lá uma introdução à Teoria Clássica de Campos, que ele vai passar uma leve ideia, né, exatamente de como é que você faz essa descrição lagrangiana de um campo. Ele começa discutindo o que é um campo clássico. Ele começa com um campo clássico não relativístico, que é a corda, que é o exemplo canônico, né? Então, bom, nesse bloco aqui, né, de referências, né, dos pré-requisitos para você estudar a teoria clássica de campos, a gente já passou o de eletromagnetismo, que a gente vai fazer a construção, as referências que eu vou passar, elas fazem a construção para o campo eletromagnético. Já passei a recomendação também de mecânica analítica, exatamente porque a teoria clássica de campos ela é feita em termos de descrição lagrangiana. E agora, né, como eu falei com vocês, a gente vai estar focado principalmente em uma descrição, né, de teoria clássica de campos para campos que sejam compatíveis com a relatividade. Então, claro, também vou passar aqui uma recomendação de relatividade especial. No caso, a referência que eu vou passar, eu já passei em vídeos anteriores, certo? Esse livro daqui, o Theoretical Minimum. E ele é um livro bem legal para você aprender relatividade especial, mas mais importante do que isso, ele é um livro que te ensina um pouco da notação covariante da relatividade especial. Porque para estudar a teoria clássica de campos, não basta só saber aquela parte introdutória de relatividade especial. A contração dos comprimentos, dilatação do tempo. Você precisa saber a relatividade especial com notação covariante. E esse livro é um ótimo livro, né, que, enfim, você pode utilizar para poder aprender notação covariante. E também, se você quiser uma outra referência para ajudar também nessa parte, né, de estudo de notação covariante, né, relatividade com notação covariante, o Nivaldo tem um capítulo, eu não lembro qual capítulo que é, se é o capítulo 7 ou o capítulo 8, mas que é exatamente dinâmica relativística, né, que leva em conta a relatividade especial. Eu não me recordo qual é o capítulo, eu vou deixar aqui qual é o capítulo do Nivaldo, mas enfim, lá ele faz uma leve, assim, muito leve, introdução a essa notação covariante, que é a notação de índice. Então, assim, se você quer aprender a manipular índice de uma forma mais prática e tudo, enfim, o Nivaldo, esse capítulo do Nivaldo também pode ser útil. Mas, né, enfim, a recomendação de relatividade mesmo é essa daqui que eu estou passando, né? Podem usar ela à vontade, né? Vai ensinar bonitinho, eu acho essa referência excelente. Mas, bom, encerradas as referências de pré-requisitos, vamos de fato, né, para as referências de teoria clássica de campos. Na prática, eu vou passar somente 2 referências, ok? Porque essas 2 referências já são excelentes para você aprender, né? O que importa é mais qualidade do que quantidade. Então, se vocês pegarem, né, e estudarem bem estudadas essas 2 referências, vocês já vão ter pelo menos um domínio dessa parte de teoria clássica de campos bem razoável o suficiente para você seguir para outras partes, ok? A primeira referência que eu vou indicar é essa daqui, que é o livro do Baruch. Né? Esse livro foi o livro, inclusive, que eu aprendi teoria clássica de campos. Foi o livro principal. Né? Ele tem muitas discussões legais para o campo eletromagnético. Né? Inclusive, ele tem umas discussões no final do livro muito legais a respeito de renormalização da massa para os problemas de
reação de radiação, enfim, muito legal, que inclusive eu vou fazer vídeo aqui no canal descrevendo, né? Essa referência é excelente. Na prática, vocês podem pegar o livro do Baruch pulando o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo ele fala a respeito do grupo de Lorentz, né? Já que vai fazer uma construção compatível com relatividade, então ele faz uma construção a respeito primeiro de como é que é o grupo de Lorentz. Só que essa parte é um pouquinho mais pesada e você não precisa tanto dela para o resto. Porque ele faz uma descrição um pouquinho mais abstrata, dependendo do nível que vocês tiverem. Então, enfim, a partir do segundo capítulo, vocês podem seguir. É legal porque ele começa mostrando como é que é a dinâmica, como é que a gente formula a dinâmica, utilizando relatividade especial. Depois ele parte para o campo eletromagnético, faz a descrição para o campo eletromagnético, né, que acaba sendo compatível com essa descrição de partículas, né, enfim, vai fazendo a construção de teoria clássica de campos. É um livro excelente, muito bom. A única coisa ruim dele, eu já vou colocar uns adendos aqui, se vocês forem refazer várias contas dele, eventualmente tem alguns erros de sinais, tá? Eu sei disso porque eu refiz muitas das contas que elas vão lá, por conta do estudo que eu fiz na graduação, e eu fiquei quebrando a cabeça, aí o meu orientador ficou quebrando a cabeça com um monte de conta, para depois perceber que as contas estavam erradas mesmo, né? Tinham sinais de menos faltando. Então, assim, se vocês forem refazer as contas, né, para aprender bonitinho, e der um sinal de menos diferente ali, alguma coisa diferente, não se preocupem, ok? O livro tem uns pequenos erros nesse sentido, porque ele não tem reedição. Então, enfim, mas o livro é excelente. E a segunda referência, né, não poderia faltar, é esse daqui, que é o livro do Landau. Esse livro do Landau, ele é muito bom também. E o mais legal dele é que ele é dividido em duas partes. Ele é um livro, né, ele é um livro de teoria clássica de campos. A primeira parte, ele faz uma descrição do campo eletromagnético, em termos de teoria clássica de campos, e no final, ele faz uma descrição também para a parte do campo gravitacional. Mas já vou adiantando, essa parte final do Nivaldo com relatividade geral, é bem complicado. Na verdade, a parte de teoria clássica de campos com campo eletromagnético, se você nunca teve contato, né, com esse tipo de formulação, já é um bocado complicado. Então, assim, essas duas referências, vocês vão ter muita coisa para vocês poderem brincar, eles fazem a construção bem legal, os livros são excelentes, são muito didáticos. Enfim, para você também que tiver interesse, esse livro aí do Nivaldo tem vários livros dessa mesma coleção. Tem vários livros que a capa é igual, só muda a cor, né, enfim, que é uma coleção de física teórica. O Landau era um físico russo, né, que não brincava em serviço. Então, assim, qualquer coisa do Landau que vocês pegarem, vocês vão ter muito aprendizado e também muita queima de fosfato. Inclusive, né, quem tiver interesse, esse Teoria Clássica de Campos é o segundo livro, exatamente, do Nivaldo, né, dessa coleção de física teórica. O primeiro livro, ele é o livro de mecânica analítica. Então, vocês também podem utilizar ele junto com o Nivaldo para poder aprender, mas já vou adiantando, ele é bem chutado. Esse livro do Landau, do primeiro volume, né, de mecânica analítica, ele é bem fininho e é muito chutado. Ele não é tão detalhado, então... para uma primeira leitura eu não recomendo. Fica o livro do Nivaldo mesmo como a recomendação principal para isso. Mas enfim, Teoria Clássica de Campos, tem o livro do Baruch e tem o livro do Landau, excelentes referências. Elas vão cobrir totalmente o interesse, né, enfim, a linha de estudo de Teoria Clássica de Campos que qualquer um de vocês for querer fazer. Para não falar que eu só fiz 2 recomendações de Teoria Clássica de Campos, fica aqui uma dica também. A maior parte dos livros de Teoria Quântica de Campos fazem um primeiro capítulo de revisão de teoria clássica de campos. Então, se vocês conhecerem ou tiverem facilmente algum livro de teoria quântica de campos, dê uma olhada no primeiro capítulo dele, porque normalmente existe uma revisão de teoria clássica de campos. E muitas revisões são boas, né? Nessa linha, um livro de quântica de campos, que tem uma revisão muito bem feita de teoria clássica de campos, bem legal, fazendo o teorema de Noether exatamente para campo clássico e tudo, é o livro do Greiner, que é esse daqui, né, o Field Quantization. Ele é um livro que, inclusive, para quem quiser depois, né, estudar teoria quântica de campos, ele é um ótimo livro para você ter um primeiro contato. Ele faz uma construção detalhada que muitas referências não fazem. Ele é bem didático, ele é muito bom, né? Enfim, também dá para seguir, mas o primeiro capítulo dele, que é a teoria clássica de campos, fica aqui a recomendação, né? Enfim, você também pode usar junto com o Landau, junto com o Baruch, né? Enfim, e ir mesclando ali de acordo com as suas necessidades. Mas, bom, encerrado o segundo bloco de recomendações, né, que são os blocos de teoria clássica de campos mesmo, vamos agora para o nosso último bloco, são o bloco de recomendações a partir do momento que temos estudado teoria clássica de campos, quais são algumas referências de alguns estudos a mais que podem ser feitos, né, posteriormente ao estudo de teoria clássica de campos. A primeira referência que eu vou passar é uma referência que explora mais o comportamento do campo eletromagnético. O que a gente pode extrair do eletromagnetismo? Certo? O que o eletromagnetismo, como uma teoria clássica de campos, passa para a gente? O Baruch discute isso, mas tem um livro excelente, que é o livro do Horlich, que é esse livro daqui que eu estou colocando do lado. Esse livro daqui talvez esteja ali entre os 5 livros que eu mais gosto na vida. Você tem alguns livros que durante a formação, né, você tem contato e que você gosta demais. Tem livros que são muito bons, e esse livro ele é bom demais. É muito bom esse livro. O Horlich, né, para quem não sabe, que é o autor desse livro, ele trabalhou a vida inteira com o problema da reação de radiação clássica. Foi um problema que foi resolvido, né, classicamente falando, tem pouco tempo.
E ele faz toda a construção, o livro ele é atualizado ele pega as edições antigas, mas adiciona capítulos novos. Enfim, esse livro é muito bom, ele é muito didático, ele faz um monte de construção legal, ele discute também o princípio de equivalência para a relatividade geral, só quando você leva em conta a campo eletromagnética. Enfim, ele tem muitas discussões muito ricas, e ele é um livro que explora, ele começa com o formalismo, teoria clássica de campos, para o campo eletromagnético, para aí sim tirar o desenrolares. Além disso, o primeiro capítulo dele, ele faz umas discussões de física, de uma forma geral, muito boas. Sem contar que, para mim, ele é a melhor referência para você estudar a reação de radiação, né? A auto-interação do elétron, né, com o campo que ele gera. É muito bom esse livro, fica a dica. Para não alongar tanto mais o vídeo, eu vou fazer somente mais uma recomendação, né, desse material para você estudar depois de teoria clássica de campos. Mas, obviamente, existem muito mais, né, possibilidades para você estudar, mas, enfim, principalmente essa segunda referência que eu vou passar aqui agora, ela é muito boa para você depois ver no que você quer aprofundar, que é o livro do Baez, que é esse livro daqui. O livro do Baez é bem legal, porque a ideia dele é fazer uma descrição do campo eletromagnético em termos de formas diferenciais. Né? Formas diferenciais é uma estrutura que você que acaba aparecendo quando você estuda geometria diferencial. As formas diferenciais, eles são tensores, né, completamente, né, totalmente antissimétricos, e eles são muito importantes porque, enfim, eles são utilizados para você poder descrever integrações em espaços mais gerais. Enfim, eles são extremamente importantes, são objetos muito importantes. Você consegue fazer uma descrição do campo eletromagnético em termos somente de formas diferenciais. E aí as 4 equações de Maxwell você consegue escrever em termos de 2. Além de fazer essa descrição do campo eletromagnético por formas diferenciais, depois o Baez ele também trata um pouquinho de teoria de Young-Mills. E teoria de Young-Mills ela é muito legal, independente do caminho que você quer seguir, seja gravitação, seja teoria quântica de campos. Se você for seguir para a teoria quântica de campos, o campo eletromagnético é um dos campos, né, que é descrito pela teoria de Young-Mills, no caso é o do grupo de simetria mais simples, que é o grupo 1,1. Mas enfim, o campo eletromagnético ele acaba servindo de base, né, exatamente para os outros campos de interação que a gente descreve, né, com teoria quântica de campos. De forma que fazer esse estudo pelo Baez vai te dar, inclusive, uma bagagem para você ir para a teoria quântica de campos, que é exatamente, né, onde você estuda com toda a glória, esplendor e paciência, né, as teorias de Young-Mills. Além disso, quando você vai ver, né, o tratamento das teorias de Young-Mills no ponto de vista geométrico, ele tem todos os mecanismos que você precisa para você poder entender a ideia de espaços curvos da relatividade. Você consegue fazer uma descrição em que o campo eletromagnético também é visto como uma curvatura de alguma coisa associada ao espaço, no caso da conexão, enfim, associada ao seu espaço. A questão é um pouco diferente, né? Obviamente existem suas particularidades, né? Eletromagnetismo é eletromagnetismo, campo gravitacional é campo gravitacional. Mas se vocês estudam o aspecto geométrico das teorias de Young-Mills, principalmente para o campo eletromagnético, que é o mais simples, vocês vão ver como é que, quando vocês vão para a relatividade geral, vocês só trocam o fibrado que você está tratando, o tipo de conexão que você está tratando, mas toda a matemática, a ideia é a mesma, porque vai tudo da ideia de geometria diferencial, né, de espaços mais gerais que não sejam necessariamente espaços planos. Então, enfim, com o Baez, né, estudando aqui, né, estudando por esse livro daqui que eu passei, você consegue ter uma base muito boa, tanto para você seguir, né, para uma parte, né, de teoria quântica de campos, quanto para a gravitação, né, relatividade geral. E além disso, o livro do Baez ele faz essa descrição em termos de formas diferenciais e tudo, né, Young-Mills, que são descrições que são independentes de termos de coordenadas, né, que você descreve, você faz a descrição do campo em termos somente de grandezas relacionadas que são intrínsecas ao seu próprio espaço. E aí, né, inclusive, se você quiser continuar só estudando teoria clássica de campos, é possível fazer uma formulação completa de teoria clássica de campos, só colocando essas estruturas intrínsecas ao espaço, sem ficar colocando sistema de coordenadas e tudo, enfim. Dá para você fazer muita coisa rica, e esse livro do Baez é excelente para qualquer área que você for seguir. Então, por conta disso, né, de uma forma mais geral, se você gosta de física teórica fundamental, né, fizer o estudo de teoria clássica de campos e gostar, pega o livro do Baez, estuda por esse livro, porque também, ó, vou te falar, a chance de você não gostar, se você não gostar, você pode me cobrar, porque eu duvido que você não gosta desse estudo. E aí, inclusive, né, se você for estudar pelo livro do Baez, se você gostar bastante, você pode, inclusive, né, estudar algumas partes mais abstratas de geometria diferencial, né, enfim, ter uma consolidação melhor, exatamente de espaços que não são necessariamente planos, né, para a relatividade geral acaba ajudando. E aí, se você for fazer um estudo desse, né, seguir, né, depois do Baez, porque se quiser uma descrição um pouco mais geral em termos, né, enfim, de geometria diferencial, aí você pode inclusive pegar um livro de geometria diferencial, tipo esse aqui que eu estou colocando, do Nakahara também, que é ótimo. Mas enfim, eu vou parar as minhas recomendações por aqui, porque senão eu vou desvirtuar demais. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar aqui no vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos, né? No mais, deixe aqui o seu comentário, né? Gostou das referências? Eu falei alguma referência que você não gosta? Você gosta de alguma referência que eu não citei? Enfim, coloca aqui, né? Use os comentários a seu favor e enriqueça aqui a nossa discussão, ok? No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.